meu nome é Eduardo Barbosa e eu sou da Flote Operadora Turística. Eu estou no mundo de viagens já há bastante tempo. Eu comecei a trabalhar em agências de viagem em 1978. Comecei a trabalhar ainda numa agência de viagens chamada Incorpal Turismo, junto com o meu ex-sócio, né, o Antônio Aulísio, e um outro proprietário na época, que era o Adilson Rodrigues. Fiquei na Incorpal até o ano de 1984, que foi quando eu acabei fundando a Flote, junto com o Antônio Aulísio, mais conhecido como Toninho. Eu comecei a trabalhar em turismo e eu me decidi por trabalhar em turismo. Essa decisão aconteceu bem na juventude. Quando eu me formei, na época, o ginásio, a nossa formatura foi uma viagem a Foz do Iguaçu. Naquela época de ônibus, né? Várias horas de ônibus até lá, conhecendo lá as atrações da parte brasileira, argentina, cruzando para o lado do Paraguai também. E eu me encantei com aquilo e decidi naquela hora, eu devia ter uns 15 anos, decidi naquela hora que eu queria trabalhar em turismo. E dali para frente, terminei então o ginásio, né? Fui fazer um curso técnico, fiz um curso técnico de turismo, que era o equivalente ao colegial. E já no curso técnico, nós tínhamos um ambiente dentro da escola muito aberto, com professores muito interessados e que dava liberdade para a gente. Então nós, num determinado ponto, nós formamos uma equipe, um time, e nós propusemos fazer uma semana de turismo dentro do colégio. Se vocês conhecerem o nome, era o Colégio CAP, que tinha ali na Avenida São Luís, com Anhangabaú. Então, nessa proposta de semana de turismo, nós contatamos várias pessoas que tinham uma boa atuação já dentro do turismo, hoteleiros, companhias aéreas, agências de viagem, operadoras de turismo, para fazer palestras para a nossa turma. E numa dessas palestras, um dos empresários era da companhia Urbi et Orbi, que era uma companhia importante, rivalizava com a Soletur, e com isso foi lá fazer essa palestra. Fizemos uma relação de uma certa amizade com a pessoa, e com isso, tempos depois, eu já me sentia preparado, bati na porta da Urbi et Orbi falando: eu quero trabalhar, quero emprego. Na época eles não tinham vaga para me oferecer, mas me indicaram a procurar o Antônio Aulísio, meu ex-sócio, né, conforme eu disse, na Incorpal Turismo. Fui para lá, fui admitido e com isso comecei a trabalhar em turismo, em agência. Ali na Incorpal, né, uma agência pequena, tive a oportunidade de fazer de tudo. Aprender a emissão de bilhetes aéreos, organizar viagens em ônibus, excursões em ônibus, excursões aéreas. Eu já tinha uma certa experiência disso, porque dentro do Colégio CAP, a minha turma lá, nós organizamos várias viagens de forma como se fosse um freelancer, né, um guia de turismo. Eu acompanhava, eu que liderava os grupos que iam viajar pelo Brasil afora. Então, quando ingressei na Incorpal, um ano depois eu já estava junto com a diretoria da Incorpal, organizando viagens rodoviárias pelo Brasil. E assim foi. Aí tem um fato curioso e que eu acho que foi determinante para a minha profissão, que nós tínhamos lá na Incorpal algumas contas correntes. E uma das contas correntes que nós tínhamos era do pessoal ligado às casas pernambucanas. Nas casas pernambucanas tinha lá uma pessoa da família Ludgren, que era um médico. Ele comprava lá com a gente também, e ele, num determinado dia, ele me liga e fala para mim: Eduardo, olha, eu conheço um pessoal que está precisando de uma agência de viagens para organizar viagens para Cuba. Você tem interesse nisso? Falei: tenho, por que não?
Então, essa pessoa me colocou em contato, na época, com a recém-formada Associação Cultural José Martí, que era uma associação que tinha iniciado o trabalho de aproximação cultural com Cuba para tentar romper a questão do isolamento provocado pela decisão da Organização dos Estados Americanos de fazer um boicote a Cuba, fazer um bloqueio econômico a Cuba. Naquela época também estava acontecendo de Cuba começar a comprar os produtos da televisão brasileira, principalmente da Rede Globo, das novelas, e começou também um movimento dos artistas brasileiros indo a Cuba para se apresentar lá e cubanos vindo para o Brasil, e não só para o Brasil, para vários países da América do Sul para se apresentar. Bom, em função desse contato, eu precisei ir a Cuba para poder verificar, fazer a inspeção, conhecer os hotéis, conhecer como funcionava e pronto. Dali a pouco eu estava habilitado para vender Cuba, uma das primeiras empresas de turismo a poder vender Cuba. Já tinha uma outra, que era a Toledo Pisa na época, e a nossa empresa. A nossa empresa já com formato de operadora, podendo apresentar produtos. E assim foi o desenvolvimento, e aí foi ótimo, porque com o contato com Cuba a gente tinha vários clientes que era do mundo artístico, uma coisa muito estimulante para quem quando a gente é jovem, né, já conhecer tantas pessoas ilustres, né? Então a gente tinha muitos contatos, era ótimo. Quando foi o ano de 1984, o meu ex-sócio me chama para ser sócio numa nova empresa que ele tinha recém-fundado. E eu me juntei a ele aí nesse momento, na época Floretur, depois fundamos a Flote, e é essa empresa que eu tenho até hoje, já por muitos anos, né? Ou seja, a Flote agora está com 35 anos de existência, fazendo viagens para todas as partes do mundo, não só para Cuba, mas depois para todo o Caribe e para todos os cantos do mundo. Olha, são várias as dificuldades que eu já enfrentei no turismo, e elas estão muito relacionadas às crises econômicas dentro do próprio país, né? Por exemplo, em 1999, o início do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, houve uma mudança na política cambial, né? Até então nós tínhamos uma moeda com paridade, uma moeda brasileira com o dólar, e na virada do governo para o segundo mandato, ele acabou com isso, o que trouxe para o setor desafios enormes, porque do dia para a noite o dólar teve um incremento frente ao real, a moeda na época, nem lembro mais se era o real, muito grande. Então, de janeiro de 1999 até os atentados das Torres Gêmeas, mais de 40 operadoras de turismo desapareceram por conta dessa crise tão importante que teve na época. Depois disso aconteceram outras crises também bastante importantes, mas que não tiveram talvez o reflexo forte que essa crise teve dentro do mercado. A Flote é uma empresa que ela tem um padrão de um certo conservadorismo na questão da sua condução administrativa, né? Com muitos cuidados, com muitos zelos, e isso, num determinado momento, muitas vezes pode desagradar os nossos clientes, porque nós somos rígidos nas comissões pagas, na forma de pagamento, mas em outros momentos em que o mercado está com muita instabilidade por conta de desaparecimento de empresas, a Flote acaba sendo um porto seguro, porque as agências de viagem sabem da nossa segurança, da tranquilidade que tem em estar colocando os seus serviços dos seus passageiros por aqui. Então acho que essa dificuldade aí passada pelo mercado entre 1999
e 2011 foi muito significativa e muito traumática para o setor. O turismo, a gente poderia talvez fazer aí uma divisão com um fato muito importante. Eu acho que o surgimento da Associação de Operadoras de Turismo, ou seja, a Abrastoa, isso foi uma necessidade que nós, operadores de turismo, tivemos de criar uma autorregulamentação para meio que separar quem fazia distribuição como uma agência e quem fazia operação, que é um trabalho um pouco mais de atacadista. E com isso, criar uma seleção de empresas que fazem parte da Abrastoa para poder profissionalizar ainda mais o setor. A Abrastoa teve vários dirigentes já, o meu sócio, ex-sócio Antônio Aulísio, foi um dos diretores, presidentes da Abrastoa. Outros também estiveram lá, como o Eduardo Nascimento, da Nascimento Turismo, o seu Aldo Leone, Zucchim, Ilha, e eu também tive a minha contribuição. Passei 4 anos à frente da Abrastoa como presidente, além dos outros anos em que eu fui diretor e depois vice-presidente, cuidando diretamente dos eventos da Abrastoa, ou seja, as feiras que a Abrastoa fazia para se apresentar para os agentes de viagem. Então eu acho que a Abrastoa teve uma importância muito grande na qualificação profissional do setor de turismo. Obviamente que hoje, com o novo cenário econômico, o turismo, mas não só o turismo, várias atividades econômicas, passa por um processo de disruptura, né? Ou seja, tem que se reinventar frente à nova forma de distribuição via internet. E está todo mundo trabalhando nisso. É um cenário em que exige muito dinamismo e mudanças de forma muito rápida. Não se pode demorar muito para tomar as decisões. A Flot tem estado à frente disso, vem fazendo modificações muito importantes nesse sentido. Investimos muito em tecnologia para estar up to date, investimos em treinamento da nossa equipe. Então temos um site que está no ar 365 dias por ano, com mais de 5.000 sugestões de programas de viagem para os nossos clientes, com atualização integrada através de XML com todos os provedores, tanto de hotelaria, como de passeios, como de parte aérea, que possibilita para o mercado ter a informação precisa, ou seja, de preços atualizados e de disponibilidade. Então o turismo passa por uma grande modificação, cada vez mais as operadoras, as agências tendo a necessidade de oferecer conteúdo para os seus clientes.